Caríssimos, daqui para a Semana Santa, nós faremos alguns sermões, nós já nos acertamos sobre isso, sobre certos pecados, para termos mais luzes e melhorarmos, para ajudar nos nossos exames de consciência, para nos prepararmos melhor para as confissões da Quaresma e para fazermos uma boa Páscoa. Hoje falaremos dos pecados que lesam a honra do próximo, falar mal de alguém. São os pecados pelos quais nós lesamos injustamente a boa fama, a boa reputação dos outros. Esses pecados recebem um nome específico na teologia: detração. Primeiro daremos os princípios mais importantes e necessários para tratar deste assunto. Depois iremos mostrar quais são os 8 modos de lesar a fama de alguém. Veremos depois, em terceiro lugar, exemplos concretos desses pecados. E, finalmente, os casos em que é permitido, com justa causa, falar do pecado de alguém. Santo Tomás, ele define a detração como o injusto aviltamento da fama alheia por palavras ocultas. Injusto, porque não será um pecado se a fama do próximo for prejudicada por uma causa justa e razoável. Assim, só podemos falar mal de alguém quando o objetivo for um verdadeiro bem. Um verdadeiro bem. Voltaremos nisso daqui a pouco. Um injusto aviltamento. Assim como a boa fama de uma pessoa a faz brilhar diante dos outros, a detração obscurece a fama, ainda que muitas vezes não prejudique a boa fama sempre de modo absoluto de alguém, mas pelo menos um tanto. Da fama alheia, porque existe um outro pecado chamado de contumélia, é quando você lesa a honra de outro na frente dela. Isso aqui é primeiramente um ataque à honra dela. Você a despreza na sua frente, é um pecado maior, mostra maior desprezo pelo outro, falar mal diante da pessoa do que pelas costas. As pessoas acham o contrário, não é. Falar na frente da pessoa mostra uma maior falta de consideração pela pessoa dela. E o furto lesa as riquezas da pessoa. A detração lesa a boa fama, não a honra e não os bens materiais. Por palavras ocultas, ou seja, quando a pessoa não está presente, quando ela está ausente. Se ela estivesse presente, teria outro pecado, seria o pecado de contumélia, que lesa diretamente a honra do outro, usando algum pecado dele, falando mal da pessoa. Mas, primeiramente, existe uma lesão na honra e não da fama. A fama é a boa estima que se tem da vida e da moral de alguém. Também da sabedoria dela, do que ela ensina, da sua capacidade intelectual e coisas desse jeito. A fama é um dos bens mais nobres que a pessoa tem. É um patrimônio moral, um prolongamento da sua dignidade. Santo Tomás diz que, entre as coisas deste mundo, a fama é visto como uma das coisas mais preciosas. As pessoas têm direito estrito a que não lesem sua boa fama, como têm direito estrito a que não lesem sua integridade física do corpo ou sua propriedade privada. Qualquer pessoa tem direito de ser tratada com estima e respeito, a mesma estima e o mesmo respeito com que são tratadas as pessoas honestas da mesma classe e condição que ela, enquanto ela não destruiu essa estima comum com atos públicos que sejam indignos. Ao mesmo tempo, ninguém tem direito a uma fama extraordinária, a não ser que você seja uma pessoa extraordinária. É merecedora de uma fama extraordinária quem a conquistou com fatos e qualidades acima do comum das pessoas. Ninguém pode pretender receber grandes considerações dos outros simplesmente porque faz seus deveres comuns. A detração, falar mal de outro, pode ser pecado mortal. Voltaremos nisso para dar exemplos. Prejudicar a fama de alguém é mais grave do que roubá-lo e prejudicar nos seus bens materiais, porque a fama é um bem maior do que o dinheiro. Essa é a avaliação que o bem comum das pessoas faz. De maneira geral, a massa das pessoas prefere perder algum dinheiro do que perder a sua honra, a sua fama. A Sagrada Escritura também diz, nos Provérbios, é melhor um bom nome do que muito dinheiro. E aquele que fala mal do outro é a abominação dos homens. Pois bem, a teologia moral divide os pecados de detração, de falar mal do outro, em 2 grupos de 4 modos cada um, totalizando 8 modos de pecar, falando mal do outro, prejudicando a boa fama do próximo. No primeiro grupo são os pecados que lesam diretamente a boa fama do próximo.
E no segundo grupo, os pecados que ferem indiretamente a boa fama do próximo. No primeiro grupo, os pecados que lesam diretamente a boa fama do próximo se encontram: atribuir falsamente um pecado, chama-se calúnia; aumentar um pecado verdadeiro; revelar um pecado oculto; interpretar de modo negativo uma ação do outro, ainda que bem feita. O primeiro modo de lesar diretamente a fama do outro é atribuindo falsamente a ele um pecado. É o que chamamos de calúnia. É coisa do demônio. Foi ele que primeiro caluniou Deus para Adão e Eva. Porque Deus proibiu que comessem os frutos de todas as árvores do jardim. Mentira, não foi verdade. Não é isso que Deus falou. Ele tinha permitido comer de todas, menos de uma. E depois disse: Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como deuses, atribuindo a Deus inveja de que Adão e Eva se tornassem como ele. O demônio foi o primeiro que caluniou Deus diante dos homens. Foi o primeiro que caluniou Deus diante dos anjos, que se condenaram, porque convenceu os anjos, que depois foram para o inferno, de que Deus amava mais um homem do que a eles, Jesus Cristo. Porque Deus mostrou aos anjos o seu plano da encarnação. E o demônio fez com que os anjos se sentissem injustiçados de que Deus preferia um homem a eles. E por isso não quiseram adorar e reconhecer Jesus Cristo. Caluniou os homens com Deus, dizendo a Deus, por exemplo, no caso de Jó, que Jó só era fiel a Deus porque era interesseiro, se perdesse tudo, terminaria por blasfemar. E o demônio semeia calúnias entre as pessoas. O demônio é um constante caluniador. E todo aquele que calunia o seu próximo falsamente é outro demônio. Disseram de Jesus Cristo que libertava as almas possuídas usando o poder da magia e a ajuda do demônio. Disseram que os apóstolos foram ao túmulo de Jesus Cristo enquanto os soldados dormiam e roubaram o corpo de nosso Senhor, calúnia. E parece que todos os santos sofreram pelo menos uma outra calúnia na vida. Santo Atanásio foi acusado de mutilar o braço de um diácono para fazer magia, até que apareceu com um diácono com seus 2 braços na frente de todo mundo para provar que era inocente. E até falou: esse braço aí não sei de quem é. Acusaram São Roberto Bellarmino de esconder filhos, matando-os. O que ele matava era heresias, isso sim. Acusaram Santa Isabel de Portugal de adultério, Santa Joana d'Arc de bruxaria. São Geraldo Magela foi acusado de se aproveitar de uma dirigida dele. Já entenderam o que isso quer dizer. E ficou assim durante anos, até que ela se retratou quando estava morrendo. E por aí vai. Nosso Senhor disse: se chamaram o pai de família, ele, de Beelzebu, quanto mais o da sua casa. Se caluniaram Jesus Cristo, Filho de Deus, quanto mais nós que trabalhamos por ele. E por que as pessoas se atrevem a isso? Porque são filhos do demônio. Não abaixam a cabeça para julgo algum, não têm respeito pela lei de Deus e nem vergonha nenhuma de imputar uma mentira às pessoas. O segundo modo de detração é aumentar um pecado verdadeiro. Esse modo de prejudicar a fama do próximo é repreendida por Nosso Senhor quando diz: porque vês a palha nos olhos do outro e não vês a trave nos teus, aumentando as faltas do outro, que são palhas pequenas e ficam grandes como se fossem traves. O terceiro modo de detração é revelar um pecado oculto. Existem pessoas que são como doentes, que têm o estômago fraco e que logo que entra a comida dele, já vomitam para fora. Tem pessoas que têm a alma tão fraca que logo que entra nela alguma coisa mais amarga sobre o próximo, o conhecimento de algum erro que ele cometeu, não conseguem digerir e já saem colocando tudo para fora, seja na frente de quem for. O Eclesiástico diz: ouviste uma palavra contra o teu próximo, que ela morra dentro de ti. E te assegures de que ela não te fará estourar em pedaços. Sai falando para todo mundo. São Paulo diz aos Romanos que os detratores são odiosos a Deus. O Eclesiástico diz também: os levianos têm o coração na boca e os prudentes têm a boca no coração. Os levianos têm o coração na boca porque logo que sabem de alguma coisa, já saem dizendo. Os prudentes têm a boca no coração porque refletem dentro de si antes de falar, como São Lucas diz de Nossa Senhora, que ela conservava no coração todas as coisas que ouvia e pelas quais passava, ou seja, ela refletia e guardava mais silêncio do que falava. Quem revela o pecado do próximo comete mais um pecado, ao mesmo tempo que diz que foi o outro que pecou. Deixam os outros receosos em relação a ele, porque ficam pensando: mas se essa pessoa revela os pecados do outro, por que eu vou ser amigo dela?
Frequentemente caem em coisas semelhantes. Lá em casa se falava, cuidado de falar mal dos outros, que senão você faz igual. E terá que sair publicamente, e terá que sofrer gente que depois sairá publicando também seus pecados pelo mundo inteiro, como punição de Deus. Eles pedem aos outros que guardem segredo, ao mesmo tempo que eles não guardam. Estão obrigados a restituir a boa fama do próximo, passando vergonha diante dos outros depois. Se o próximo sabe que falaram mal dele e o desacreditaram, são obrigados a pedir perdão. Pecam contra a justiça e a caridade, porque enquanto aquele pecado estava oculto e escondido e ninguém sabia, o próximo que tinha pecado tinha direito a que ninguém tirasse a sua boa fama pública. E, finalmente, é uma grande falta de sabedoria agir assim. Porque quem não é sábio faz as coisas sem nenhuma finalidade útil. E quem revela as faltas dos outros muitas vezes age sem nenhum propósito, falam por falar. Além disso, prejudica muito bem, porque a boa fama que nós temos em público e diante dos outros é um instrumento de boas obras. Quantas pessoas gostariam de fazer bens maiores e não conseguem, porque foram prejudicados na sua fama e não têm mais crédito diante de muita gente. O quarto modo de detração direta é interpretar mal a boa obra que o outro fez. Se não é possível ter certeza das intenções de alguém, isso é comum, não perca sua paz interior se angustiando em maldade sobre a intenção do próximo. No segundo grupo de pecados que lesam a boa fama, estão os modos de fazê-lo indiretamente. Negando o bem que o outro fez, escondendo maliciosamente o bem que o outro fez, diminuindo esse bem ou louvando de maneira fraca. Entra nesses modos de agir quem fala, por exemplo, quem? Fulana fez isso? Olha, quem poderia imaginar? Que bom que agora ela está fazendo isso, porque olha, antes não era assim não. Ou então a pessoa que diz, você tem certeza que foi ele que fez isso? Olha, eu acho difícil, hein? Porque quem o conhece não pensaria que ele seria capaz disso não. Ou então, olha, eu não digo tudo. Tem certas coisas aqui a respeito das quais é melhor eu me calar. Ah, se eu pudesse falar tudo que eu sei. São coisas que outros conhecem, mas de que adianta falar de coisas do passado? Hoje é uma pessoa piedosa, mas se eu falasse, deixaria as pessoas coradas de vergonha. Muitos nem imaginam que ela tenha sido assim um dia. E por aí vai. Modos de lesar indiretamente a boa fama de alguém. Também ocorre quando a pessoa fica em silêncio, não manifestando o bem que uma outra pessoa fez, ou então um gesto que indica nuance naquele bem que a pessoa fez. Vejamos agora alguns casos concretos para formarmos nossa consciência e saber quando poderá ser pecado leve ou grave falar mal de alguém. Santo Afonso explica que a gravidade da detração depende da importância do pecado divulgado ou imputado de maneira mentirosa e pelo dano causado ao próximo. Assim, para conhecer a maior ou menor gravidade de falar mal do próximo, num caso concreto, devemos levar em conta a pessoa que está falando mal do outro, se é uma pessoa grave, discreta, confiável, que parece prudente. As pessoas tenderão a dar mais crédito a ela. Ou se é uma pessoa leviana, a quem as pessoas não dão muita consideração. O fato é que quem é mais sério e grave será levado mais em conta quando falar mal do outro, mas também é necessário considerar que quem é grave, sério e prudente já não sai falando da vida dos outros com facilidade. Mas bem, se for o caso, é isso. Em geral, um defeito leve, mesmo que seja atribuído a outro por calúnia, por mentira, costuma causar um prejuízo leve à boa fama de alguém. Um pecado grave tende a causar infâmia grave. Mas não é tão simples assim. Seria pecado grave, por exemplo, dizer que um padre honesto é um mentiroso. Mentira, em geral, é pecado venial, mas isso pode prejudicar que pessoas venham se confiar a ele para pedir orientação. E apesar de acusarem o padre de algo que em si é leve, as consequências podem ser muito graves para as almas. Isso aqui será pecado mortal. E talvez não fosse grave dizer que um negociante de má fama, que já é de má fama geral, que ele é um trapaceiro. Isso não lesa muito a má fama que ele já tem. Nem sempre o mesmo tipo de detração causa o mesmo tipo de dano ao outro. Como eu disse, depende da qualidade da pessoa criticada, do prestígio de quem está criticando, do número de pessoas que estão ouvindo.
da qualidade dessas pessoas, da espécie de testemunho que a pessoa alega. Eu vi, é mais pesado do que me disseram. Da repercussão que possa ter sobre a família de quem se fala mal, das suas finanças, da propriedade pessoal daquela família. Por exemplo, um caso na Sagrada Escritura que mostra um jeito correto de fazer as coisas, São José e Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora estava grávida, São José tinha certeza absoluta que não era dele. E o que ele pensa? Ele queria dar um jeito de resolver isso sem lesar a honra dela. Por quê? Ele morava com ela. Ele sabia a pessoa espetacular que ela era. Ele sabia que ela não poderia ter feito nada de errado. E bem, isso aqui é a opinião de São Jerônimo, a explicação de São Jerônimo. Do texto se deduz que São José pensou assim: eu a conheço perfeitamente, a sua integridade total. Eu sei muito bem como é o comportamento dela. Não é possível que ela tenha me traído. Mas esse filho não é meu. E São José deduziu que ele estava diante de alguma coisa sobrenatural. Lembrem-se, todo mundo na época de Jesus Cristo esperava o Messias. Todo mundo sabia que o tempo da vinda do Messias tinha se concluído. E São José fala: isso aqui é coisa demais para mim. E Deus intervém. Mas vejam, São José, com a integridade e o peso moral dele, porque era uma pessoa muito considerada pelos outros. Ele era uma pessoa exemplar. Se ele tomasse qualquer decisão ou falasse qualquer coisa de Nossa Senhora, pesaria muito. As pessoas iriam levar em consideração. E a estima que as pessoas tinham por Nossa Senhora era tamanha que qualquer coisa que se falasse de menos justo sobre ela, que era até coisa pior, lesaria enormemente a honra dela. São José agiu muito bem. Além disso, o prejuízo à fama do outro pode ter sido leve finalmente. Mas se quem fala mal de um outro faz isso por ódio ou por qualquer outro motivo gravemente desordenado, comete pecado mortal na sua intenção. Sair falando de um pecado ou de um crime público e notório em outra região, em outro lugar, onde não se sabe que tal pessoa fez tal coisa, quase sempre é injusto e contra a caridade, a não ser que tenha causa grave e proporcional para fazer isso. Serei discreto, mas uma pessoa que tenha causado mal a crianças em algum lugar, se muda para outro, nada mais normal do que advertir as pessoas da outra localidade. Isso é justo, é gravemente proporcional, mas em muitos outros casos de outros tipos de coisas, não. São pecados pessoais que não afetam o bem comum. Senão, como a pessoa poderá ter condições de reconstruir sua vida em outro lugar? Se houver perigo para as pessoas desse outro lugar, tudo bem. Mas se a pessoa quer reconstruir sua vida em outro lugar, e o que ela fez não prejudicaria ninguém, seria injusto simplesmente sair comentando da sua vida passada em outro lugar. Também seria injusto ressuscitar a memória desses males quando já foram esquecidos pelas pessoas do lugar em que aconteceu, ou se o pecador já se reabilitou por completo e recuperou seu direito à boa fama, mostrando que se corrigiu completamente. Para se confessar desses pecados de detração, não é necessário explicar o assunto, o objeto do que foi falado. Basta dizer que foi falado mal do outro. Basta dizer que falou mal do outro. E quantas vezes foi pecado grave. Mas o penitente deve refletir ao fazer seu exame de consciência se ele precisa se acusar de ter causado escândalo, levando outros a pecar junto com ele. Ou se só a pessoa ouviu e ficou quieta. Devem ver se é necessário se acusar do motivo que levou a falar mal do outro, por ódio, inveja, espírito de vingança, por exemplo. São espécies diferentes de pecados que vêm se acrescentar àquilo que está sendo feito. Deve também dizer se foi calúnia, porque a calúnia é a única que dessas 8 formas de detração acrescentam uma forma de pecado a mais, mentira. Quanto ao escândalo, aproveito para advertir vocês de casos de pessoas que tratam publicamente de questões na internet sobre a vida íntima de casamento, em respostas públicas, acessíveis a qualquer pessoa, homens e mulheres, solteiros inclusive, tratando de coisas da vida íntima do casal, de modo descontraído, em detalhes. Isso é escandaloso. Me baseio em todos os autores de teologia moral. Padre Peinador, por exemplo.
Padre Royo Marim. Facilita pecados ao dar acesso indevido a coisas assim, podem ser vistos a qualquer pessoa na internet indistintamente. E no modo como isso é feito, é difícil excusar de pecado grave essas coisas. Eu me lembro quando eu lia na faculdade discursos de Pio XII sobre questões morais de medicina que ele havia feito para grupos de médicos em audiências no Vaticano. Quando ele tratava questões de sexto mandamento, ele passava do italiano para o latim e dizia: agora trato em latim do assunto para maior discrição. E depois, quando terminava de tratar do assunto de castidade, voltava para o italiano. Ah, mas isso o médico não entendeu. Pergunta para o seu pároco que ele te traduz. Aquele que, de qualquer modo que seja, lesa injustamente a fama do próximo, tem obrigação de reparar isso o quanto antes, o mais cedo possível, restituindo a boa fama. Se da sua detração vieram prejuízos financeiros, materiais, a pessoa também está obrigada a reparar todos os danos materiais que causou eficazmente por culpa sua, da sua difamação, e que foram previstos de algum modo que aconteceriam. Devem ser reparados o quanto antes, porque senão a injustiça se prolonga e existe o perigo de que vá se propagando e espalhando para outras pessoas. Danos como impedir um lucro, a contratação para um trabalho, ou fechar um contrato, prejudicar um casamento conveniente, causar uma demissão, levar à diminuição do salário ou perda de algum benefício. Todas essas coisas serão de algum modo previstas. A pessoa que falou mal do outro, que fez detração, está obrigada a reparar também com o seu bolso. Para um caso específico, consulte um padre, lógico, de boa formação. Se os danos de uma difamação se seguem de modo totalmente imprevisto e inesperado, não existe nexo por natureza entre a difamação e um efeito muito específico que aconteceu de maneira indireta, não tem relação na sua natureza com a difamação, bem, não será culpa de quem falou mal. Por exemplo, se a pessoa difamada se suicidar. A pessoa que cometeu detração não é culpada disso, é uma coisa que foge demais à natureza mesmo de causalidade entre falar mal de alguém e se suicidar. Aquele que pecou gravemente difamando o próximo está obrigado a restituir a fama e os danos causados à pessoa, mesmo com grave incômodo próprio, mesmo que passe muita vergonha diante dos outros, mesmo que tenha que perder um notável bem material. Porque a culpa deve ser parada com o incômodo proporcionado. A lesão foi grave, então se for necessário fazer um esforço grave, você terá que fazer. Por isso, a melhor coisa é não abrir a boca para falar mal dos outros e pensar antes de fazer as coisas. Como dizia lá em casa, se arrepender, a gente vai se arrepender na vida várias vezes, mas quem pensa antes de fazer as coisas se arrepende menos. Aquele que com culpa leve, ou seja, por inadvertência, por leviandade, obscurece a fama do próximo, está obrigado a reparar sem grave incômodo. Tem obrigação, mas não com grave incômodo. Só que o quanto antes, a fim de evitar que a coisa vá se espalhando, se propagando, em cujo caso poderia chegar numa tal dimensão que o dano seria grave, e aí teria que reparar com um grave incômodo. Portanto, quanto mais cedo reparar, melhor. Se uma infâmia leve produz um grave dano nos bens materiais do difamado, por exemplo, a pessoa ia ser contratada para um cargo que exigia discrição e reserva, e se acusa a pessoa injustamente de ser loquaz, falar demais e de ser indiscreto, e perde a contratação que teria. Acusar de falar demais, em si, é matéria leve, mas as consequências foram graves, a pessoa perdeu um emprego, perdeu uma contratação, existe obrigação grave de reparar esse dano, se foi previsto, porque foi uma injustiça grave, ainda que a acusação tenha sido em matéria leve. Falar demais. Aquele que lesionou interiormente a fama do próximo, por exemplo, um juízo temerário, uma suspeita temerária, mas não falou para ninguém, ficou só na sua mente, está obrigado a corrigir isso para si mesmo, quando sabe a verdade. Existem modos de reparar a fama do outro. Em geral, deve-se fazer de tal forma que a pessoa prejudicada possa recuperar integralmente a sua fama, que foi tirada de modo injusto. Caso se trate de uma calúnia, não há outra solução a não ser se retratar em absoluto dela, ainda que ao falar, a pessoa que espalhou a calúnia fique com a sua fama prejudicada.
Lógico, ela pode buscar um modo de salvar a própria fama, dizendo as coisas de um certo modo. Por exemplo, eu soube que aquilo que eu disse é completamente falso. E fico feliz de manifestar assim para deixar as coisas no seu lugar. Isso pode amenizar as coisas para você. Mas não se pode mentir, nunca se pode mentir. Caso se tenha caluniado publicamente alguém ou por escrito, por exemplo, por meio da imprensa, deve-se restituir a fama pela imprensa, pelo mesmo modo com que se lesou a fama do outro. Caso se trate de uma detração simples, murmuração, crítica, sobre defeitos verdadeiros do próximo, eu não posso dizer, aquilo ali não era assim, porque senão você vai estar mentindo. Não pode mentir. A obrigação é de devolver-lhe a fama do melhor modo possível, ou reconhecendo, olha, eu fui injusto, né? Caso se compreenda que essa declaração vai ser mais eficaz. Ou, talvez melhor, louvando a pessoa, colocando em relevo suas boas qualidades, buscando desculpas, por exemplo, acho que ela fez com boa intenção, né, para os erros manifestos, etc. E dessa forma se restabelece a igualdade da justiça do melhor modo possível. Pode haver casos em que seja impossível reparar a difamação. Procure um padre, ele ajudará a saber o que fazer nesses casos. E, finalmente, vamos ver quando é permitido falar mal dos outros. Só podemos falar mal de alguém quando o objetivo for um verdadeiro bem. E eu sublinho isso, um verdadeiro bem. Não da sua consciência mal formada e impulsiva, mas algo objetivo de uma consciência bem formada. Fazemos questão de destacar bem esse conceito, o objetivo deve ser um verdadeiro bem. São inúmeras as vezes que vemos pessoas com a consciência mal formada verem em coisas que são de fato insuficientes motivos justos para falar mal do outro, para revelar pecados que o outro fez, motivos fúteis que nascem do amor próprio, mas que não se orientam realmente para o verdadeiro bem das almas. Eu posso expor algo errado que alguém fez se eu precisar pedir conselho para saber como devo agir diante do que a pessoa fez. Devemos tomar cuidado aqui, buscando retificar nossa intenção. Antes de fazer isso, rejeitar qualquer afeto que nos incline a falar mal do outro por paixão. Se colocar um tempo que for necessário diante de Deus e Nossa Senhora, e ver com Ele se é realmente necessário expor aquilo ao outro por uma razão justa, não por impulsividade. Por exemplo, alguém me ofendeu e eu não sei a melhor maneira de agir. Posso pedir conselho para alguém, expondo o mal que a pessoa fez. Neste caso, vou falar com alguém que realmente pode ajudar e que seja discreto, ou seja, que não vai espalhar o que a pessoa fez de errado. Uma pessoa realmente prudente, uma pessoa que não é que eu tenha afinidade e estima de afetos por ela, mas realmente que tenha sabedoria e ponderação para pensar e falar, que não é necessariamente minha melhor amiga ou meu melhor amigo. Não como amiga ou colega que estará despejando um monte de considerações femininas e que nascem do amor próprio ferido, mas uma pessoa que dirá, está bem, olha, me dá um tempo para refletir, vou ver o que é justo e voltamos a conversar. Uma pessoa que conhece os princípios da justiça, que tem o espírito do sermão da montanha. Eu posso expor algo de errado que alguém fez para pedir conselho de como ajudar a própria pessoa que cometeu algo errado. Por exemplo, meu amigo está falando muita maledicência. Quero saber como ajudá-lo. Posso falar para uma outra pessoa o que está acontecendo, para que ela me dê conselho de como ajudar esse meu amigo maledicente. Eu posso expor algo errado que alguém fez para ajudar o bem público, a Igreja Católica ou algum lugar, por exemplo. Por exemplo, se na minha escola tem alguém fazendo algo errado e atrapalha os outros alunos, eu devo falar com a professora, a coordenadora ou o diretor para ajudar os meus colegas. Posso revelar os defeitos e vícios dos candidatos e políticos que pretendem assumir um cargo público, se eu prevejo que isso irá prejudicar a igreja ou o bem comum. Posso falar mal de alguém para precaver um terceiro de um mal grave, um dano sério e grave que eu prevejo que certamente acontecerá, ou provavelmente, para que ela possa tentar se livrar disso. Então não posso falar mal de alguém por fofoca, por raiva, para criar inimizade, para brincar, por impulso. Só posso falar mal de alguém para alcançar um bem verdadeiro. Também não devo ficar pensando mal das pessoas se não houver motivo justo para isso. Devo procurar rezar pela pessoa. Além disso, devo evitar ficar imaginando coisas, criando histórias na minha cabeça. Por exemplo, se passei por uma pessoa e ela não me cumprimentou,
Não devo começar a imaginar que essa pessoa me odeia, que ela é mal educada, que isso ou que aquilo. Devo pensar que talvez ela esteja com muitos problemas, talvez ela estivesse distraída. E eu rezo por essa pessoa. Muitas vezes nós vamos criando coisas na nossa cabeça e começamos a considerar essas coisas como verdades e vamos montando cada vez mais coisas com base nisso. Um último ponto importante, importantíssimo mesmo. Nunca devemos perguntar certas coisas para certas pessoas. Médicos, advogados, magistrados, psicólogos e profissionais da área da saúde, por exemplo, e acima de todos esses, padres. Essas pessoas de certas profissões ou estados de vida estão muitas vezes ligadas pelo segredo profissional de não revelar nada de um paciente ou de um cliente. Os padres estarão ligados pelo sigilo da confissão algumas vezes, ou da direção espiritual, ou simplesmente segredos confiados numa orientação sobre um caso de vida privada, ou de alguém, ou de terceiros, com implicações morais para a família, ou para o bem público, do instituto, da congregação ou da sua ordem. Quem ficar querendo sondar essas coisas, certamente correrá o risco de levar uma bela voadora, ainda que caridosa. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Bem, acho que eu fui claro. Meus caros, penso que este bom resumo sobre detração, calúnia, difamação, maledicência, poderá ajudar a quem precise para fazer uma boa preparação para a Páscoa e se corrigir para a vida. Sem dúvida, muitos males vêm para a nossa sociedade, para as pessoas, para os lugares e para grupos de pessoas, por causa de maledicências e difamações. Guardar a língua dentro da boca é um excelente modo de colaborar para o bem comum, para a paz no mundo e para a justiça social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.